É assim, eu acho que essa questão da bola de ouro, eu acho que tem outros fatores Pois aí que é, são pode além ser de que tenha, campo pode também, ser que que tenha. eu, com não- todo respeito, assim, eu acho que, enfim, tem hora que a gente não entende, tem né? prova e a gente não Pode pode ser que não comentar, seja o né? melhor exemplo, né? Né? Isso. Mas assim, eu queria até apimentar essa discussão, porque a gente falou aqui da metodologia que a gente importou, mas, então, tem uma metodologia de treino e também tem o jogo. Nos últimos tempos, até com essa questão de ser muito conteúdo na internet, tem se discutido muito e talvez chegou na imprensa de uma forma muito crua, e isso disseminou no senso popular, a questão do jogo posicional, o jogo de posição, e um jogo, né, eles usam a nomenclatura funcional, né, de os atletas se aglomerarem no setor, que talvez fosse a questão mais brasileira. O brasileiro nunca teve, às vezes usava, por exemplo, sistemas num 4-4-2 que não sabia exatamente quem ia cair a ponta, tinha outras compensações, enfim. Essa questão do... Hoje, você vê o futebol brasileiro, a exceção do Diniz, talvez, todos têm um ataque posicional ali com princípios quase que... todos os treinadores fazem, né? Com amplitude máxima, profundidade máxima, tentar ampliar o espaço efetivo de jogo. Isso talvez não tenha também indo na contramão da nossa cultura junto com a metodologia de treino, ou isso foi uma imposição da mudança de jogo. Por exemplo, hoje o campo é padrão 105/68. O jogo exigiu que os treinadores brasileiros também fossem mais posicionais, ou a gente também importou muito isso além da metodologia? Quem quiser começar. Olha, Pergunta difícil, né? Mas... eu acho que à medida que os outros elementos do jogo foram chegando mais fortemente no Brasil, inevitavelmente a gente teve uma equiparação de formatos de jogo. Eu acho que sim. Porque a gente tinha, esses dias até eu tava assistindo, esse dia não, na pandemia eu tava passando os jogos antigos, né? Aí começou lá de Porto Alegre, eu sou gaúcho, a RBS, que é a local lá, tava passando jogos de Grêmio e Inter antigos, e passou a final da Libertadores de 83, Grêmio e Peñarol. Vocês não fazem ideia do jogo. Convido vocês a assistirem. Grêmio e Peñarol. Não tem troca de 3 passes. Campo horroroso. É bola... Pancadaria. Meu Deus do céu. Então, assim, um campo ruim. Certamente naquela época, em outros continentes já tinha um campo melhor. Melhores. Então, eu acho que o futebol tinha muitas diferenças locais que hoje não se tem mais. Sim. E a partir do momento que tu tira essas vantagens que eram escondidas em diferenças de estrutura, né? Tu acaba precisando te deparar com o jogo como ele é, tem que jogar, né? E é inevitável que tem alguns mecanismos que fazem tu obter vantagem no jogo, Sim. né? Tu jogar com maior amplitude, eu não sei se ela te dá vantagem, mas ela te dá mais espaço do que jogar com menor amplitude. Isso é fato. Fato. Tu jogar buscando mais profundidade também te dá mais espaço do que tu jogar sem buscar profundidade. Então acho que são coisas que se tornaram um pouco elementares, até se tornaram talvez até básicas, né? Algo que não é tão pensado não se praticar em função, acho eu, dessa equiparação de instrumentos, né? Pô, tu pega hoje a Série B. Eu não sei, a C eu acho que também, né? Cara, dificilmente tu vê um campo ruim na Série C e na B. Na B, com certeza. Na C, eu não sei. Tu não vê um campo ruim na Série B. Sabe? Então, tu tem um padrão de jogo de alto nível. Copa do Mundo trouxe muito isso, Né? No Brasil, né? Mas não sei te responder, só te enrolei aqui, Caio. Pergunta. Não, eu mas tenho- faz sentido. eu né? tenho- Porque a eu gente- tô lá, velho. Tem uma história engraçada sobre isso aí, que eu fiz um campeonato gaúcho pelo Esportivo de Bento Gonçalves. Ah, sofreu então. Uma cidade, assim, maravilhosa, lugar Pegou fantástico. naquele tempo que o gauchão ia até o inverno? Não. Foi 2014. Ah, não. Então já pegou o 14. gauchão gourmet já. Já não era. Mas assim, já não eu pegava falo assim 4 pela graus na ideia, serra. né? Que você falou a questão das Sim. localidades, né? E eu sempre gostei de um jogo, a bola no chão, um jogo de construção, um jogo apoiado. E em dado momento esportivo e Brasil de Pelotas. Aí foi lá o no nosso gauchão. campo. Em dado momento do jogo, o jogo acabou o primeiro tempo 0-0. A hora que eu tô descendo assim, a escada pro vestiário, me grita um gauchão daqueles bem bonachão lá da Torcedor esportivo. E aí o cara me grita assim, vamos parar com essa tocação de bola aí, bota um rompedor lá na frente e Ah, o vamos... centroavante rompedor. Cara, quer... Claro. Não quer, Jogador ele de área. quer que bota a bola pro ataque E vai lá. Vambora, e vamos pro jogo. São essas particularidades É verdade. que as regiões do Brasil Tem isso. sempre tiveram isso. Hoje é que parou também, né? Hoje é que parou. Hoje É, se não for... se tem tanto mais. Não se tem. Se você for pro Nordeste e for lá disputar o gauchão,
é quase. Tem algumas coisinhas ainda, mas é quase a mesma coisa. Eu também acho. Talvez vai mudar a cultura um pouco mais pro lado mental, de entender as coisas, mas taticamente... Sim, taticamente é praticamente a mesma coisa, até mesmo porque tem treinador gaúcho no futebol. E o próprio jogador, né, no gauchão, quantos que tem lá de cima? Vários, né? Então, assim, acho que como o país é muito grande e várias escolas... E todo mundo se assiste, né? Todo mundo se assiste e eu acho que hoje está um pouco mais uniformizado, né, o futebol brasileiro. Os campos melhoraram, sem dúvida nenhuma. Isso aí trouxe para nós uma qualidade de um jogo... nós fizemos, quando eu estive no Londrina e depois na Aparecidense, na Série C, nós enfrentamos, jogamos contra o Remo lá no campo do Remo, um estádio fantástico, maravilhoso. Já tinha jogado ano passado com o Goiás lá pela Copa Verde, assim, campo fenomenal, mas ainda tem algumas estruturas um pouco piores, né? Mas de toda forma, eu acho que já melhorou demais a conta, eu joguei uma Série B, a primeira Série B que eu joguei foi em 2007, pelo Ipatinga. E nós pegamos cada campo que, meu Deus do céu. Então, assim, hoje está bem melhor essa questão da qualidade, do que a gente pode fazer, né? Como qualidade, não só o estádio, mas também centro de treinamento. A gente falava aqui um pouquinho antes de começar o bate-papo da estrutura dos clubes. Tem muito clube que está se estruturando cada vez melhor, em vez de gastar... Todo o recurso que ele tem durante o ano com atletas, com a formação de um elenco forte, ele sabe que ele precisa ter uma reserva para investir um pouco mais nisso. A chegada das SAFs também, eu acho que mudou um pouco a cara da nossa estrutura, principalmente, não só a estrutura física, mas também a estrutura de comando, né, das equipes. Gestão. Então, eu acho assim... já tá bem melhor do que a gente tinha antes. Mas essa questão posicional, assim, Sim, acabou que a gente variou. Não falamos do posicional, porque você percebeu que a gente não sabe a resposta, né? Por isso nós não falamos. Gostei disso. Assim, só pra... Assim, a pergunta é se... realmente o jogo impôs que todas as equipes sejam posicionais, talvez pela dimensão, a estrutura, eu acho ou se a gente importou isso? Eu acho que não. Eu acho, assim, que... Você falou que o Diniz faz... Eu acho que o Diniz faz isso, mas tem muita gente hoje trabalhando com um jogo, não vou dizer aleatório, né? Como uma linguagem... que às vezes classifica como se fosse mas não é aleatório, mas sem a... E não tem nada de aleatório, na minha opinião. Sim. A palavra aleatório não casa com ele mesmo. Tem muita... O jogo, vamos dizer... Não sei se informal pode ser uma palavra mais liberdade, talvez. Com mais liberdade de movimentação em campo. É claro que alguns conceitos do jogo moderno ajudaram nisso aí, principalmente a questão do pós-perda, né? Que é uma atividade que praticamente todos os clubes... Então, se você é o lateral direito, você de repente está lá no ataque, a organização defensiva, se eu tiver falando alguma bobagem, você eu jamais diria que estava falando bobagem. A organização defensiva hoje, ela foi, não vou dizer esquecida, mas não. Hoje eu vejo muitos clubes trabalhando muito a transição defensiva de uma maneira muito mais forte do que a organização. Então não tem mais aquele negócio de perdeu a bola, volta e se organiza com uma linha de 5 ou com uma linha de 4, de acordo com a maneira que o treinador... Mas o momento de perder a bola, independente da posição que você ocupa no campo, você ir de encontro à bola, tentar pressionar o adversário, tentar roubar a bola no campo de ataque, isso se tornou uma coisa muito própria do nosso futebol hoje. Você vê nas... Mas isso foi importado, né? Caio. Foi importado. Isso foi importado. Mas sabe que eu tava vendo... Sem dúvida nenhuma que foi importante. Porque o nosso produto a nossa cultura criado aqui é perder a bola e deixar. Mas isso aí eu tava até... como é que é? O perde não pressiona o nome. Sim. Mas até pra você comentar também, eu tava vendo uma entrevista de um treinador português, eu não sei se foi o Caixinha ou o próprio Carvalhal, que ele tava discutindo com alguns treinadores sobre a expressão pós-perda. Aí foi perguntado na aula qual que é o principal mecanismo de expressão pós-perda, e muitas pessoas às vezes se atentam à questão mental de virar a chave, opa, perdi a bola, vou pressionar. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Mas ele falou que pra ele, o mais importante não é nem só a mudança de comportamento, mas fechar os canais de saída. Porque não adianta o cara que perdeu pressionar se o outro não encostou no um, não encostou no outro e não fechou coletivo, né? os canais de saída, né? Achei isso bem legal. Se tu quer, vamos voltar um pouco e pegar um gancho. Isso se tu tá falando de formação de equipe. A gente jogou uma bola pra cima aqui que era sobre a formação individual. Isso. Tá?
E eu acho que é muito legal, a gente começou esse bate-papo informal com o professor Emerson falando da individualidade historicamente reconhecida pelo brasileiro. E aí eu tive um rápido exercício de memória aqui, me lembrando quando eu tentei começar a trabalhar com futebol. Eu não venho de familiar, nada. Eu não tenho nada contra quem tem familiar que jogou bola, mas eu não tive. Então as coisas não foram muito fáceis para mim no início, né? Eu tive que abrir algumas portas meio emperradas assim. E eu me lembro que eu buscava estudar e buscava livros. E os livros que a gente tinha ali na década de 90, eles eram livros, os que tu achava, eles falavam sobre técnica. Sim. E pronto. Então o conteúdo do futebol, ele estava muito, para nós, reconhecido como conteúdo técnico. Sim, individual. sem dúvida. Tá, o que é um passe, como fazer um passe longo, o que é um cabeceio. Pô, me lembro de um livro do Otto Glória, um livro branco, assim, já tava amarelo, né, o meu. Capa dura ali, o cara tinha ali, sabe, todas as técnicas do jogo. E aí, o que eu acho que é o grande contraditório do momento atual? Eu acho que a gente não pode esquecer da individualidade. Porque o futebol é sim coletivo, mas ele é um coletivo formado pelo, olha que bobagem, que obviedade que eu tô falando, pelo somatório de individualidades. Sim. Tá? Pra formar o coletivo, tu precisa das individualidades, tá? Só que eu acredito que a gente, quando pensa em individualidade aqui no Brasil, a gente remete à parte técnica por uma falha nossa de estudos do que são fundamentos individuais. É isso aí. Hoje eu tenho uma linha de pensamento muito particular que eu divido, professor Emerson, as capacidades individuais em duas. As técnicas, que a gente já tá careca de saber, e as táticas individuais. Tá? Eu acho que o somatório, a conjunção das duas é que forma um jogador capaz de enfrentar os diferentes jogares que o jogo proporciona. Sim. Eu ainda uso essa palavra. É os jogares que o jogo proporciona. Não são os momentos. Não é o momento defensivo, ofensivo, é os jogares. É aquelas vivências que o jogo proporciona. Então vamos lá. O que é uma técnica individual? Pô, é fácil a gente falar. Um passe, um cabeceio, uma condução, um drible, um chute, um domínio. O que mais aí? Uma rebatida. Enfim. Tá? O que é a tática individual? Quais são os movimentos táticos individuais? A gente tem pouco escrito sobre isso, a gente discute pouco. Quando fala da pressão pós-perda, eu já te digo, pressão ao portador é uma tática individual. Que sem ela, ninguém consegue fazer pressão pós-perda. Então não adianta tu querer criar uma plataforma pra fechar canal, se não de fechamento de canal se tu não tem... isso. Na verdade, fechamento de canal, tu entra na temporização, que é uma tática individual. De tu fazer a gestão do espaço. A tática individual de tu ir ao encontro de quem tá com a bola é pressão ao portador. Como tu vai fazer uma pressão pós-perda se tu não trabalha com o teu jogador pressão ao portador, individualmente, falando em termos de conteúdo, e temporização? Como? E a gente não discute isso. A gente discute técnica individual e formação de equipe. Técnica individual e formação de equipe. Aí eu acho que a gente não entrega pro nosso jogador na formação, no geral, né? A gente tá caminhando numa linha interessante atualmente lá no Cruzeiro, que é de ter os conteúdos táticos individuais. Nós temos conteúdos táticos individuais e os nossos profissionais são cobrados a trabalharem de uma certa forma para entregar os conteúdos táticos individuais. Eu já vi até para provocar você também, Ávila, que você foi coordenador técnico da base do Cruzeiro por muitos anos. Eu vi uma entrevista do Vitor Pereira falando sobre talvez o termo técnica individual realmente deixe de existir para ser tática individual. Então, às vezes, um atleta que vai receber um lateral, por exemplo, tem que estar com os apoios virados, porque ele pode até fazer o domínio bem, mas se ele não tiver com o apoio virado, ele precisa de um toque para já direcionar o jogo, né? E aí você acha que pra gente transitar nessa base, igual o Ciro falou, da gente pensar mais em tática individual também na base, falta um pouco do atleta na base aprender a declarar aquilo que ele tá fazendo, por que ele está fazendo aquilo? Ou esse incentivo... Entendimento, né? Não, eu acho assim que o trabalho de base evoluiu muito, melhorou bastante. Hoje nós temos na base do futebol brasileiro excelentes treinadores, muito bem formados, com conteúdo, não é só aquela situação que a gente falou do terça e quinta coletivo, segunda e quarta atividade. Não, hoje você vê treinos muito bem elaborados, uma preocupação grande com o gestual, né, com a correlação, né, da técnica com a tática na questão individual e também, né, claro, na questão coletiva. Assim,
Eu acho que o trabalho de base evoluiu muito, cara. Tá muito bom hoje, na minha concepção. Eu acho que nós temos, assim, menos atletas lá nas primeiras categorias com uma capacidade muito grande de se tornar um jogador de elite. Eu acho que o trabalho hoje, ele é a categoria de base... Vamos voltar lá atrás. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Cruzeiro com a base, você via assim, em cada categoria, você via 4, 5, 6 jogadores assim, de altíssimo nível. Né? Jogadores assim que você vê, pô, esses meninos aí, você pode botar um treinador bom ou um ruim, ou ninguém aqui no campo, esse cara vai virar jogador. Talvez o desafio seja na primeira infância, né? Sim, sim. Hoje eu acho que o trabalho... Hoje exige-se muito mais o trabalho para você formar um jogador. Muito mais, na minha maneira de enxergar. Se você não tiver um departamento de base bem estruturado, com bons profissionais, com uma filosofia de trabalho, com uma cobrança em relação aos profissionais dessa formação de atletas, é claro que a gente seria muito utópico da nossa parte ficar falando que então não vão ganhar de ninguém. O futebol está diretamente ligado a ganhar, à competitividade, claro, a vencer as atividades mesmo. Sim. Eu, por exemplo, quando monto um treino, toda atividade minha tem competição, quase todas. Tem competição, um tem que vencer o outro, faz parte do jogo. É isso que você vai usar na hora do 11 contra 11, né? Eu sempre escutei muito assim que o principal dilema da base, escutei isso de vários amigos que trabalhavam muito mais tempo do que eu na base. Um dos principais dilemas da base é que o clube quer formar e o treinador quer ganhar. Sim. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que dá. Criar o espírito de querer vencer. Mas eu ia fazer essa pergunta da seguinte situação agora, com essa mudança do modelo de gestão, trazendo para a SAF e pegando o SAF como uma empresa que precisa gerar resultados. Então, simplificando aqui, olha, uma empresa que tem gestores e que isso aqui precisa gerar resultados. E quais são os resultados, né? A gente poderia debater aqui vários resultados que uma SAF pode e deve trazer. Nós falamos mais cedo dessa questão do treinador da base, de muitas vezes querer acelerar o processo, né? De subir, etc., de galgar espaços maiores na carreira. Cruzeiro hoje, né? Tá vivendo lá, o Ávila viveu. Também existe uma pressão, e aqui eu tô afirmando, mas pode me corrigir, pelo resultado da base perante aos sócios, aos proprietários do clube. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, o Júnior do Cruzeiro hoje, o Juvenil do Cruzeiro hoje, ficar entrando no campeonato e não ganhar, esse treinador lá, o pessoal vai conseguir reconhecer o potencial que ele tem para poder crescer. Então, isso tem que ter uma mudança de cultura, na minha opinião, dos gestores em relação a quais são os indicadores para que você tenha resultados. Porque se o indicador principal for só apenas o título, você vai continuar matando um tanto de cara bom na base, de atleta a profissional. Bom, e como é que os clubes estão hoje com isso? Como é que você vai explicar num Cruzeiro que, cara, os próximos 2 anos aí nós vamos ganhar, não. Os próximos 2 anos aí nós estamos aqui com safra, estamos mexendo com metodologia, estamos criando caderno. Tal. Eu acho que é uma utopia tu querer ignorar o resultado da vitória. Eu acho que não existe isso. Eu acho que futebol não se faz excluindo a vitória. Porque a partir do momento que se criou o jogo de futebol, já se criou com a vitória, derrota e empate. Sim. Derrota e empate. Não tem como a gente tirar um desses 3. Então, assim, a vitória, o resultado final, ela tem que fazer parte. E num clube grande, claro que tem a cobrança. E tem que ter a cobrança. Porque é muito dinheiro investido. É uma estrutura muito grande. São muitos profissionais envolvidos para daqui um pouco se acreditar que tu pode formar sem vencer. Ou que para tu formar, tu não pode vencer, porque elas são antagônicas. Não são. Não elas são. Podem andar juntos. Deve. Agora, como fazer isso? Bom, eu acredito que a partir do momento que tu tem Você falou a palavra filosofia, né? Eu quero trazer pro lado mais técnico, que tu tem uma metodologia de trabalho, que tu pode entender filosofia, enfim. Sim. A metodologia nasce de uma filosofia, né? Sim. De jogo, conceitual, enfim. Pra prática. E tu cria uma metodologia de trabalho em que tu tem ali, por exemplo, conteúdos claros, o que tu precisa entregar, né? E quais os espaços que tu tem para preparar a tua equipe para determinados confrontos. Eu acho que é possível tu entregar as duas coisas. Eu acho que é possível.
De nada vale tu entregar só um time que, como o professor Hermes falou, que compete, que ganha, e tu não conseguir garimpar nenhum menino ali, nenhum guri daquele time ali. Por quê? Porque se a gente piscar o olho, e eu acho que piscamos já há muito tempo, tá? Por que a gente deixou de formar meia, número 10, centralizado? Porque o meia não entrega, historicamente, a competitividade necessária pra tu estar mais perto de uma agressividade que possa te trazer mais a vitória. E aí, determinadas formas de jogar, que eu não quero aqui entrar em detalhes, elas fazem com que aquele teu meia, que historicamente sempre foi um cara reconhecido e que a gente ainda vê, com raridade, mas vê, ele parou de exercer aquela função, ele foi puxado um pouquinho mais pro lado e um pouquinho mais pra trás. Tem meia fazendo saída de 3 hoje, né? Pois é, Que mas... vem na iniciação da jogada fazer saída de 3. Mas aí é um caráter estratégico. Eu tô falando caráter de comportamento de jogo. Por quê? Porque... Ou vai pro lado ou vira volante. Ainda bem que tu falou. Aí eu acho é mais que o Everson um pode 8 falar do que mais um 10, livremente né? do que eu. Né? Por quê? Porque foi uma escolha dos treinadores de algum período de base, claro que foi. Isso. E não formar mais o meia, porque se entendeu que o meia fragilizava a equipe. Ponto. Então, mas esse é Eu o não tô dizendo que eu concordo com isso, tá? Então, Eu isso que não eu ia perguntar aqui concordo. agora. Eu não Eu ia concordo. perguntar pra vocês agora. E aí, Eu não vocês concordo. concordam com isso, sim ou não? Eu não concordo. Não, eu não concordo também, não. Eu acho que... E nós já fomos, assim, grandes exportadores de camisa 10, né? É isso. Daquele jogador clássico, aquele ué. jogador que... Fazia diferença, né, Marcos? Fazia diferença. Tinha uma leitura do jogo fantástica na assistência, na entrada na área, na finalização. Hoje, realmente, é uma mercadoria, como ele falou, assim, completamente fora do circuito. Você vê poucos hoje... Inclusive, se você pegar a Série A do brasileiro e for numerar, e são poucos que têm realmente aquela essência mesmo do camisa 10, daquele meia... realmente, assim... Eu uma pergunto pra mercadoria vocês, escassa no esse meia mercado. não tem mais espaço no jogo de hoje? O que tanto mudou no jogo que Pra o meia mim, não pode ter mais O que falta espaço? hoje é esse meia. Só que esse meia ele tem que ter algumas atribuições sem bola, Ok. ele tem que ter uma mudança de comportamento, Parte claro da que evolução sim. dele. Porque o futebol, o jogo evoluiu. Sim. Né? Assim como hoje o zagueiro tem que construir mais, Claro. como o lateral já vem um pouco por dentro, porque o espaço dele está sendo ocupado, pelo extrema, o meia ele também tem que passar a entregar algumas outras coisas. Mas agora, simplesmente a gente acreditar, não, agora o lateral não vai mais por fora. Então acabou o lateral. Não tem mais esquece, lateral. não. Entendeu? E a gente piscou o olho, enquanto profissionais, geração, né? Isso. E não formamos mais número 10. Mas aí, tá me trazendo uma curiosidade. Sabe por quê, Caio? A gente deve estar aqui já no nosso 10º programa com profissionais altamente capacitados como vocês. E esse assunto vira e torna, tá na mesa, a gente discutindo essa situação e até agora unânime. De todo mundo que aqui estava, principalmente com essa questão do 10. Não, tem que deixar, tem que fazer, tem que tal. Eu acho que a gente tem que mudar isso e tudo mais. Mas se a gente for nas bases do clube hoje... A gente tá vendo formar esse 10 ou a gente ainda vai continuar pisca sem o fazer olho, isso? não forma. Pois é. Mas não pode piscar, tem que ficar com o olho aberto. Ó. Mas aí isso aí tem que ser o quê? Isso é cultura de um clube? Isso é trabalho? Isso é processo? Isso é o quê? Como é que a gente vai dizer que a gente vai formar esse cara Isso é a e que a gente não vai busca cometer pela isso? formação por parte do treinador, pela formação de um time, de uma plataforma de jogo e não do jogador. Sim. Ponto. Pra mim é muito claro isso. Eu lembro que antigamente era peneirada que falava mesmo. Né? Hoje é avaliação técnica, tem uma outra série de De nomenclatura. Mais nomenclaturas, mais perfumadas. Mas não exatamente. deixa de ser a peneirada. Mas quando você ia fazer uma peneirada, você ia separar os atletas por posição, que você falava meia, E um monte. era pelo menos 50% do grupo eram os meias. Era os meias. Era um jogador com mais inteligência, com mais refinamento Habilidade, técnico, né? mais habilidade. Realmente é uma mercadoria em Extinção. extinção no futebol brasileiro. Por uma série de razões, eu acho. Por uma série de razões. No meu modo de ver, principalmente por essa necessidade muito grande de marcar, de ser mais agressivo, de ser mais intenso no momento da perda da bola, coisa que não é muito peculiar a esse tipo de jogador. Ele é um jogador que foi formado, não, que ele nas peladas, no jogo de rua, no jogo informal, ele sempre foi aquele cara que jogava mais com a bola no pé, mais solto. Eu vejo assim, por exemplo, o Matheus Pereira, por exemplo, para mim é um exemplo
muito clássico. O que é um meia? Eu acho ele aquele meia mesmo, Sim. camisa 10, para jogar ali próximo ao centroavante, o um jogador de Matheus, boa o finalização. Ganso. Sim, mas tem Sentido. muito pouco, né, cara? Se for- Mas eu acho que não é a plataforma. Hoje, pra mim, todos os times jogam num 3-2-5. Esse meia vai jogar na linha de 5 ali, vai ser o Pode ser, avançado e vai pode ser jogar também, um desses dois pode ser extremos. também, pode ser. Mas aí eu te pergunto, Caio, tu que é um guri estudioso, né? Do futebol. Mais do que nós, com certeza. Não, jamais. Não tenho dúvida que é. Não te subestima. Na formação, tu tem que priorizar uma plataforma ou a individualidade? A individualidade. Então, teoricamente, tu não tem que pegar essa individualidade e construir um cenário que todas as posições possam estar ali? Sim, mas aí eu acho que vai um pouco do que o Ávila falou. A gente tem que entender a faixa etária, né? E aí talvez... Mas por quê? Não pode, determinada idade não pode ter meia? Não, sim. Então, Mas é assim, porque o meia... tem goleiro... Eu vou fazer um bate-bola contigo. Tem goleiro em todas as idades, não tem? É. Tem centroavante, não tem? Sim. Pode ter meia. Sim, é porque eu acho que o meia vem de algumas construções que ele falou aqui, cognitivas, motoras, né? Então você tem que preparar ele desde a primeira infância, né? Então, por exemplo, se discutir hoje do que faz a própria literatura, né? O Israel Teudo fala muito disso, que dos 4 aos 12 anos é a principal janela que tu tem de Sim. fazer a parte cognitiva e motora, que depois dali tem coisas que você vai melhorar, mas... Não Tá, mas Recupera, olha só, Caio, recupera. olha só. Se tu pegasse eu, entre qual idade tu falou? 4 a 12. Tu não ia fazer eu ser meia. Aí a gente Mesmo vai com os discutir- melhores estímulos possíveis. Aí a gente vai discutir se a talento é inata, Entendeu? genética, Então, ambiente, um monte de Tem coisa, né? alguns que nasceram com uma capacidade maior de ser colocados ali. Sim. Só que se eles não forem colocados ali, eles não vão ser. Mas você não acha que a primeira infância, aí é a questão prática, né? Porque muito se discute a questão do aprendizado implícito e explícito, né? Você não acha que hoje em dia as escolinhas estão puxando muito pro lado explícito, de falar o que a criança tem que fazer, e isso aí talvez esteja polindo um pouco também? Cara, treino hoje, eu brinquei outro dia aqui, e pra mim é muito claro isso. Assistir o treino hoje é como se o treinador tivesse um joystick na mão. É um videogame. Por né? quê? Literalmente, Porque o treinador monta o treino pra quem? Não, mas Pra pra ele. criança, Então, assim, eu pra acho que isso. a partir na adolescência ali, que você vai começar a falar um pouco mais, ele vai observar, talvez seja cabível, mas na primeira infância... Não, né, mas o que isso... Eu te cutuquei que tu era estudioso, ele veio com os explícito, implícito, né? Interno, Mas externo. é porque Temos eu essa acho que é uma urgência aqui. construção de longo prazo. Ah, Eu mas- acho que o meia clássico que a gente sempre teve, a formação que ele teve, os estímulos que ele teve, que isso aí Eu acho que tem muito a ver com vem isso da que você tá primeira falando. Eu infância, acho que muito a não ver tem com mais, isso. tá? Aí talvez impacta lá Ô, na... Caio, a gente não pode alguns- reduzir a complexidade... Há uma situação só. Uma só. são várias. São Isso aqui, vários, mas são acho que vários isso é fatores. uma. Isso é um fator. ser. Eu falo assim, o meu menino, meu segundo filho tem 16 anos, e quando eu coloquei ele na escolinha de futebol, escolinha boa, escolinha assim, bons professores, espaço físico interessante, e eu comecei a reparar como professor de Conhecedor educação da área, física, treinador, É. eu começava a reparar em tudo eu ficava atento ali, né? Ficava atento a tudo. E a capacidade motora, principalmente das crianças hoje de 7, 8, Caiu 9, 10 anos, muito. é algo assim absurdamente nível muito baixo. É. Muito baixo. Ah, Então você vê meninos que o menino não consegue fazer uma atividade, só, às vezes é um negócio. Simples. Você fica assim, você não consegue. Não, entender, e isso vai cara. impactar na tomada de decisão dele, né? Claro, claro, com certeza. Claro. Com certeza. Pois é, mas aí você leva em consideração isso, né? Essa mudança aí dessa faixa etária em capacidade motora, etc e tal. Mas eu ainda tenho comigo uma situação que eu acho que vale até um estudo, viu, Caio? De fazer um mestrado sobre essa situação aí, de que em detrimento do excesso da coletividade, do excesso, não que não tenha que ter coletividade, a gente tem matado a individualidade. E a individualidade é que, em um determinado momento, onde a complexidade se constrói de ambos os lados, e ambos os lados estão super bem treinados, posicionados, etc e tal, é ela que vai fazer a diferença. Só que o que tá me chamando a atenção é que, nesses bate-papo todos que a gente está tendo, a galera tem toda concordado. Você vai nos treinos da base, não tem ninguém fazendo o que a gente está concordando, pô. Eu acho Quem que sabe eles estão achando que estão fazendo. Tem esse lado, né? na nossa tentativa de nos igualarmos ao europeu. Principalmente, É isso aí. nós perdemos a essência, A essência. maior que sempre foi do nosso futebol. Como o Ciro falou, né? Dá pra fazer duas coisas. Claro que dá pra fazer as duas. Só que a gente
Claro que dá. Saiu muito de um caminho e fomos assim, mudando totalmente a rota. Nós mudamos totalmente a rota. A gente devia ter pegado um pouco mais, guardado um pouco mais aqueles conceitos. Sim. E seguido com as duas coisas ao mesmo tempo. Só que E de curiosidade, nos treinamentos da CBF Academy, etc e tal, isso tem se levado em consideração? Porque é ali que nós estamos formando, né? Nas escolas de futebol e tudo mais. Nós estamos levando em consideração. Nos momentos que eu participo, eu sempre procuro debater muito isso. Muito muito mesmo. Eu concordo muito com o que o Avan falou. Eu acho que a partir dos 12 anos, a base no Brasil, os treinadores, os trabalhos são de belíssimo nível. Eu acho que a gente tem uma margem a melhor ainda na primeira infância, assim, em todos os aspectos. Aí eu acho que não envolve nem só o clube, acho que envolve educação física nas escolas como um todo, política pública. Eu acho que nesse aspecto a Europa conseguiu entender melhor e aí parte da cultura, das dificuldades que as crianças aqui têm, que na Europa também não tem, né? Essa questão de educação física na escola é fundamental. Você vê uma informação que tem de própria Viçosa, né? Que acho que 5 estados brasileiros fornecem 80% dos jogadores e muito se deve ao estudo deles por causa do IDH, né? Então você já vai que são crianças que têm um ambiente mais próspero, mais educação, não passam tantas necessidades, né? Na Europa, o IDH vai ser sempre alto. Dificilmente uma criança na Europa passa fome. Então é uma outra realidade, né? E aí a gente, num ambiente aí entra... são vários aspectos. Aí tem um aspecto comercial, financeiro, que tem que trazer a criança muito cedo. E eu acho que a criança, talvez, pela cultura no Brasil, para entrar num processo de base muito cedo, enfim, é uma... Mas enfim, o que eu acredito é que um trabalho de base, ele precisa entregar todas as posições que o jogo pede. Sem dúvida. Precisa formar todas as posições. Né? Posições barra... Enfim. Tá? E eu acho que escolhas de determinadas plataformas atrapalham isso. Na formação. Eu acho que é algo que tem que ser bem pensado, com cuidado, porque se o teu real compromisso é a formação, precisa entregar posições barra funções que são existentes no futebol. E tem plataformas que não entregam. Tem plataformas que não entregam. Tem um outro detalhe interessante assim, que eu vejo, por experiência própria de tempo de base. Muitos atletas que chegam no clube, eu sou lateral direito. O cara sai dali, de repente, numa outra posição, porque os treinadores conseguiram visualizar naquele atleta um potencial mais forte para uma outra função diferente daquilo que ele fazia. Sim. Pegar exemplos recentes aqui do Cruzeiro, do tempo que eu estive na base do Cruzeiro. O Vitinho, lateral direito hoje do Botafogo, ele era atacante. Kaká, zagueiro do Corinthians, era volante. Tony Anderson, centroavante do Ituano, era lateral esquerdo. Então, assim, esses são os jogadores que passaram comigo recentemente. Mudanças, assim, radicais naquilo que o atleta poderia... Trabalhou até aquela data. Sim, ele poderia... vai muito de quem está no dia a dia, né? E, às vezes, a gente não consegue se ater a esses detalhes, porque nós estamos muito preocupados com essa questão, né? Não, temos que formar, domingo nós vamos jogar com o Atlético, domingo vamos jogar contra o Flamengo, nós precisamos preparar a equipe, e às vezes as coisas mais importantes para a formação do atleta vão ficando no caminho. Isso tem, assim, algo, assim, muito preocupante, e, além do mais, a gente vê, assim, o resultado esportivo, né? As nossas seleções mesmo não têm, assim, obtido resultados brilhantes nos últimos anos, né? Não foi nem para a Olimpíada. Então, assim, eu acho, assim, como uma série de... Isso é muita coisa, né? São fatores diversos que precisam ser listados e trabalhados, principalmente nos clubes, no trabalho de formação, para que a gente continue sendo, né? Voltemos a ser um país produtor, né? Não sei se produtor é uma palavra meio pesada. A gente continuou produzindo pela quantidade, né? Sim, realmente. Eu conversava muito quando eu fui no Sul-Americano em 2011. Conversei muito, fiz uma amizade muito boa com o treinador do Uruguai. E ele falava assim, em uma das discussões comigo, ele falou uma coisa que eu não esqueço jamais. Ele falou, mas vocês têm uma coisa que é um fator de uma capacidade de ter mais jogadores do que a gente, mas a gente, pelo fato de ter menos jogadores, de ter
um espaço físico menor, nosso país é muito menor do que o estado do Brasil, a gente consegue dar um valor maior para os nossos jogadores. Então, jogadores que aqui de repente seriam dispensados, lá eles foram mais trabalhados, eles foram mais potencializados, foram mais exigidos, e a atenção dada a eles fizeram que esses jogadores se tornassem atletas de alto nível. Então, assim, a gente, por ter muito, a gente prefere às vezes abrir mão. Esse menino não serve, não, vamos liberar e trazer um outro. Por isso que eu acho que o trabalho de base hoje, ele precisa estar muito amparado num processo maior do clube, não só de cada comissão técnica, né? De cada treinador, né? É cultura, tem que ser do clube. Precisa ter um direcionamento do clube, o que o clube quer, o que o clube acredita que é importante, e sustentar o trabalho da comissão, né? Porque, na verdade, assim, é fácil de entender que cada treinador que hoje ocupa um cargo de treinador de base, a maioria busca crescer na sua profissão. Claro. Por motivos óbvios. Né? E busca chegar no profissional. Só que a figura do treinador no profissional, ela é diferente da figura do treinador da base. Pelo menos hoje. A figura do treinador profissional, ela é o início, meio e fim do processo todo, né? Tá nele. A cabeça dele ali não conheço nenhum case de clube de departamento profissional que tenha um orientador, um guia. É o treinador que é contratado ali para fazer o que tem que fazer. Já na base, o treinador, ele é uma parte do processo. Importante, sim, muito importante. Mas precisa estar amparado até para que ele se sinta seguro, que se sinta mais confortável para desempenhar o trabalho dele, numa estrutura de clube. E aí eu acho que é muito importante isso. A SAF pode melhorar um pouco isso, né? Porque não vai ter tanta eleição, tanta quebra de gestão. A gente acredita que sim. Né? Teve até alguém que veio aqui e até deu uma ideia interessante, né? Difícil calcular, mas que uma eventual venda futura tivesse sempre um percentual dividido entre os profissionais que passaram naquela formação, mas é um cálculo difícil de fazer, né? Mas é possível, se tiver vontade, é possível. Dividir no departamento, cara, você vai fazer a alegria de muito funcionário muita gente que às vezes quer acelerar esse processo de chegar ao profissional pela questão financeira. E se faz uma vez, você cria uma cultura de o cara querer formar enorme, né?